Fala, meus amigos, aqui é o Eduardo Felipe do Jogada Histórica e hoje eu tô aqui para dar boas-vindas a vocês ao universo do Shadow Dark RPG, que é um sistema que, né, relativamente novo, aí de 2023, da autora Kelsey Dione. Foi lançado em 2023, como eu falei, e ele é um sistema que une a nostalgia dos clássicos de fantasia medieval com a eficiência e modernidade dos RPGs medievais atuais. Resumindo, ele pega, né, ali o D&D atual, a quinta edição, e dá um toque mais old school pro sistema, tá? E assim, eu descobri ele tem algumas semanas, consegui o PDF dele em inglês. Aí eu descobri que ele tá passando por um financiamento coletivo. Eu vou colocar aqui lá pela Catarse. Eu vou botar o link aqui na descrição do vídeo. E assim, a parada entrou em financiamento, foi financiado em algumas horas, tá? Nesse momento em que eu tô falando aqui com vocês, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui a quantas está, né, o financiamento do Shadow Dark. Eu tô entrando aqui agora aqui na página para ver, tá? Olha, ele já foi financiado 328%, tá? E ainda falta 33 dias para acabar o financiamento, tá? Ele tá saindo aqui no Brasil pela Lesserhead Press. Não tem nenhum patrocínio, tá? O jogo foi financiado em 1 hora, tá? Em 24 horas ele bateu 221% do financiamento. Então, assim, o jogo, como eu falei, foi desenvolvido pela Kelsey Dione. E o Shadow Dark RPG nasceu da paixão pelo sistema old school, com uma abordagem mais enxuta e mais letal. Em 2023, o jogo ele ganhou, ele conquistou a comunidade, né? O Kickstarter dele lá fora levantou mais de 1 milhão e 300 mil dólares e arrecadou 4 prêmios do Golden Annie, demonstrando assim a excelência do jogo em design e produção, tá? E o Shadow Dark ele é mais do que um simples RPG, tá? Ele é uma experiência intensa. Sacudi a câmera aqui sem querer, gente, desculpa. Ele é uma experiência intensa, imersiva. Ele tem um sistema baseado no D20 para resolver as ações. E o jogo ele enfatiza a rapidez e a imprevisibilidade dos encontros, tá? E uma coisa que eu achei muito legal do jogo é o seguinte: uma das mecânicas centrais é o tempo real na mesa. O que isso quer dizer? Por exemplo, uma tocha mantém a escuridão afastada por apenas 1 hora. Mas isso não é uma definição de jogo, né? Não é 1 hora dentro de jogo, é 1 hora fora de jogo, é 1 hora na mesa de jogo, tá? Então, assim, cada segundo conta. E além disso, o design enxuto do jogo, ele elimina um monte de complexidades desnecessárias, focando em decisões rápidas e estratégias, e também na criatividade dos jogadores, tá? O visual do Shadow Dark, ele é uma verdadeira homenagem ao estilo old school, tá? Aquelas ilustrações todas em preto e branco, tá? Nanquim mesmo. Tem mais de 330 páginas que são organizadas de uma forma clara. Eu vou mostrar o PDF para vocês. O livro foi pensado para ser o aliado do mestre nas aventuras. Então ele tem uma diagramação bem minimalista e a arte é bem impactante, toda em preto e branco. A arte, não sei porquê, a arte me faz lembrar aquelas capas de disco de black metal, sabe? Bem preto e branco, assim, bem sinistra mesmo. É óbvio, como qualquer RPG old school, ele é cheio de tabela. E cada tabela, cada detalhe foi cuidadosamente elaborado para acelerar o ritmo do jogo e reforçar o clima sombrio e implacável das masmorras que os personagens, os grupos vão enfrentar. E para mestres e jogadores que buscam reviver essa essência dos clássicos, o Shadow Dark ele oferece uma experiência única. A mecânica dele é simples, é uma mecânica letal, coloca o risco e a estratégia em primeiro plano, ele desafia cada decisão tomada na mesa e o melhor, com um sistema que valoriza as ações rápidas, a improvisação. Cada aventura ela se torna assim inesquecível, tá, para os jogadores. E assim, ultimamente ela tem unido as comunidades apaixonadas por jogos old school. Se você dá
pesquisar aí no YouTube, cara, sobre o Shadow Dark RPG, você vai ver todo mundo falando, tanto canais brasileiros como canais fora do Brasil, falando que é o jogo que tá consertando o D&D, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, rapidinho. Rapidinho não, eu vou dar uma passada legal no livro, tá? Ó, o livro é esse aí, tá? Cara, essa é a capa do livro. Cara, é um beholder, a gente vê que é um beholder, mas é um beholder bem bizarro, né, cara? E ele lembra muito essas capas de disco de black metal, né, cara? Então essa é a capa do jogo, tá? Do livro. Cara, eu vou dar um zoom aqui pra eu mostrar o conteúdo do livro pra vocês, tá? Isso aqui é o PDF. Essa tabela aqui de armas, provavelmente ela vem na contracapa do livro. É meio que uma tendência nesses jogos old schools. Você ter essa configuração, né, de algumas tabelas essenciais na contracapa do livro, tá? Então aqui a gente tem uma tabela de armas. E a gente pode ver aqui que ela é bem parecida, né, com as armas, né, do D&D, por exemplo, né. Aqui a gente tem as armaduras. Aqui eu tenho essa informação aqui, ó, Gear Slot, que é uma parada maneira que eu vou comentar com vocês. Aqui, ó, Gear Slots, que é uma parada que eu vou comentar com vocês já, tá? E assim, aqui ele já traz algumas informações que são coisas que vem na capa, né, explicando as classes de dificuldade, como funciona o movimento. Não é um sistema que vai usar grid de movimentação e nem miniatura. Ele usa um esquema de proximidade. Você tá close, que é junto, near, que é perto, e longe, né? Então close é a alcance da mão ali, 5 feet, né? 1,5 m. Near é até 6 metros, que é 30 feet, entendeu? Então ele usa essa escala, tá? Então ele tem aqui uma coisa bem enxuta mesmo, né? Por exemplo, a regra de moral, que é uma regra que tem nos RPGs antigos, nos RPGs old schools, ele traz isso misturado aqui com uma mecânica mais moderna, né? Inimigos que forem reduzidos a metade dos seus números ou metade dos seus hit points, um inimigo só, eles fogem se eles falharem um check de sabedoria de dificuldade 15. Antigamente, nos RPGs old school, era um outro teste que fazia, mas e nesses atuais, no D&D, não tem, por exemplo, teste de moral, né? Então, ó, outra coisa aqui que é morrer no jogo, né? Que ele tem uma coisa diferente. No D&D você tem os cheques de morte. Você tem que fazer 3 cheques de morte e passar nos 3. Aqui não. Aqui você caiu com 0 ponto de vida, você tá morrendo. E você vai morrer dentro de um D4 mais teu modificador de constituição. Em turnos. E é isso. Entendeu? Depois desse tempo, né? Você morre, se não passar. Então alguém tem que vir te salvar dentro desse tempo aí, tá? E assim, até vir alguém te estabilizar, né? Então ele tem essas regras aqui bem enxutas. A magia é uma parada bem maneira, você não tem slots de magia. Você sempre vai fazer um teste de magia para soltar ela, né? Se você for mago, você vai fazer um teste de inteligência. Se você for clérigo, você vai fazer um teste de sabedoria com o teu modificador metade do teu nível. E as magias têm uma dificuldade que é 10, se eu não me engano, 10 mais metade do nível delas. Passou, você lançou a magia. Falhou, você perde a magia. Mas é isso, entendeu? Você vai poder lançar a magia enquanto tá conseguindo lançar ela, né? Então aqui tem uma historinha, ele conta uma historinha ali O jogo não tem um cenário, né? Assim, não é que ele não tem um cenário, né? Eu vou voltar aqui para a câmera. Ele até tem um cenário, não é um cenário definido, né? Ele define o que é Shadow Dark, tá? Shadow Dark ele diz que é tudo que tem na sombra, entendeu? Shadow Dark é qualquer lugar onde o perigo e a escuridão habitam, entendeu? Então ele tem essa premissa aí do que é Shadow Dark, tá?
Então, gente, cara, ele tem uma parada muito maneira, que são... ele não tira aquele negócio como na RPG Old School de você vai ter a classe... raça e classe ser a mesma coisa, tá? Você tem raças e classes separadas. Então você pode ser humano, halfling, elfo, anão, meio orc, goblin. E você tem as classes, tá? Então, assim, as características de raça estão bem enxutas também. Tem umas coisas que eu achei bem maneiras, tá? Que eu vou ler pra vocês, que são os feats, tá? Que é de cada classe. E, cara, eu tô bem empolgado com o jogo. Eu vou voltar aqui pra tela do PDF para mostrar pra vocês, já que já é uma ilustração do jogo. Ele usa os mesmos dados, tudo isso aqui é um resumão, tá? Do jogo. E aqui eu já tenho uma das primeiras ilustrações bem maneiras. Essa ilustração, inclusive, é a tela de bloqueio do meu celular, que é um grupo, né? No meio da escuridão. E a gente vê aqui que é maneiro, que parece ser um meio orc guerreiro aqui, bem maneiro, né? Todo nobre aqui e tal. E eu vou falar aqui pra vocês dos personagens, tá? Você tem aquela lance todo de alinhamento, título, que é o título que você tem conforme você vai passando de nível. O nome não é raça, né? É ancestralidade. Você vai ter um background. O background ele vai meio que fazer o papel das perícias que você tem. Então, por exemplo, se o seu background for, sei lá, carpinteiro, você vai ter perícias relacionadas à carpintaria. Então, em determinado momento do jogo, se você vê que o teu background, ele se você vê assim, em qualquer momento do jogo, você vê que o teu background ele vai se encaixar numa situação que você precisa resolver, você pode fazer um teste ali com vantagem, sacou? E ele usa o esquema de vantagem e desvantagem igual do D&D. Pra quem não conhece, você vai rolar 2D20 e vai pegar o melhor resultado se for vantagem, ou você vai pegar o menor resultado se for desvantagem, tá? Então aqui eu vou passar aqui. O XP é bem maneiro, que você só ganha experiência pegando tesouros ou recebendo bênçãos no decorrer da aventura. Você não ganha XP matando monstro, tá? Isso é uma parada bem maneira. Classe de armadura é igual, ataque, talento, tudo igual. Gear que tem uma parada maneira, tá? Que é o seu equipamento. Você pode carregar um número de itens igual a 10 ou sua força, o valor de sua força, o que for maior. Então cada item ele ocupa uma quantidade de slots no teu equipamento. É aí que vem aquele lance da tocha, né? Vai ter sempre aquele jogador espertinho que vai falar assim, se uma tocha dura 1 hora em tempo real, eu vou carregar 100 tochas na minha mochila. Então cada tocha ocupa um slot e você vai ter 10 ou 18 no máximo, né? Então aquele jogador espertinho não vai poder fazer isso, né? Então é isso, cara. Ele tem duas opções de nível para você começar o jogo. Você pode começar como nível 0, igual no DCC RPG, aldeões normais, que ainda não tem sua classe, mas estão ali participando de uma aventura. E os aventureiros de nível 0, se eles passarem, né, sobreviverem à aventura, eles ganham a sua classe, né? E aqui tem como criar um aventureiro de nível 0, como criar um aventureiro de nível 1. Os stats, que é força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma, igual aos outros. A diferença é que a constituição, o teu modificador não entra no teu HP, tá? No teu ponto de vida, tá? Então teu ponto de vida é só o dado, mas a constituição vai te dar algumas outras coisas. E aqui a gente vê as ancestralidades. Eu vou falar aqui uma por uma. A gente tem o anão, que é igual de qualquer outro sistema. E todos eles têm uma característica. O anão começa com mais 2 pontos de vida. E quando ele vai rolar os pontos de vida, ele rola com vantagem. Então você vai pegar os dados de vida da tua classe, vai rolar 2 dados e vai ficar com maior resultado, né? Porque os anões são mais resistentes. Os elfos, eles ganham um bônus de mais 1 em ataques com armas à distância, ou mais 1 nos testes de magia. O jogador na criação do personagem vai escolher. Teu elfo é mais guerreiro ou mais
mago, sacou? Você tem o Goblin. O Goblin, ele não pode ser surpreendido durante o jogo, achei bem maneiro. O meio Orc, ele tem mais um de bônus em ataque e dano em qualquer arma de corpo a corpo. O Halfling, que eu achei o poder do Halfling bem maneiro. Uma vez por dia você pode ficar invisível por 3 rodadas. E é isso. E o humano também achei muito maneiro. O humano é o ambicioso, né? Você ganha um talento adicional no primeiro nível. E eu vou explicar o que é talento agora. E aqui a gente tem uma ilustração das raças, das ancestralidades do jogo, né? E as classes são o seguinte, a gente tem o guerreiro, normal, o guerreiro ele tem maestria com armas, que tem mais um de ataque e dano num tipo de arma. Tem um D8, né, um D10. Ele tem o Howler, né, que ele adiciona a constituição, modificador, na quantidade de slots dele, ele consegue carregar mais coisa. E o Grit, né, que ele escolhe força ou destreza. E você tem vantagens nos testes daquele tipo para se opor à força ou se desvencilhar de alguma coisa. Como se fosse uma proficiência em salvaguarda, que não tem salvaguarda aqui nesse sistema. Você vai fazer um teste de habilidade, normalmente. E aqui tem os talentos. Quando você cria o personagem, você vai rolar 2d6 e vai ganhar um talento aleatório dessa lista. O humano rola ganha um talento adicional no primeiro nível. Então, toda vez que você ganha um nível ímpar, você vai rolar aqui nessa tabela. E você pode acumular. Então, ó, o Fighter, por exemplo, ele pode ganhar uma maestria com uma arma adicional, ele pode ganhar mais um em corpo a corpo e ataque à distância. Ele pode ganhar mais 2 de força, destreza ou constituição no valor. Isso na criação de personagem ou depois, passando de nível. Ou você pode escolher um tipo de arma e ganhar mais um de CA, ou escolher um talento ou mais 2 pontos para distribuir. Tudo isso você pode ganhar no primeiro nível e você ganha a cada nível ímpar. Aí aqui a gente tem uma ilustração de um guerreiro bem maneiro, que acho que é aquele guerreiro meio orc, né, que está na ilustração que eu mostrei. Aqui a gente tem a classe clérigo, né, que é o priest. Aquela mesma coisa, ele não pode usar armas cortantes, tá vendo? Aqui. Não pode usar armas cortantes. Escolhe uma divindade e você tem magias, né? Você vai ganhar 2 magias de Tier 1. Ele não fala nível, né? Ele fala Tier, né? Eles têm o Turn Undead, que é uma magia, ou seja, simplifica bastante, né? E tem os talentos, que não muda muita coisa, né, dos guerreiros, né? E você tem a lista aqui de magias, como sempre, igual no D&D mesmo. Você tem o Ladino, né, que você fala que você é treinado aqui em algumas habilidades, né, que é escalar, sneaking e tal. Você tem o Backstab, que é o Sneak Attack, que eu achei bem maneiro, que você acerta uma criatura que não sabe que você tá ali, você dá um dado extra de dano, né? Igual a metade do teu nível. Então, você às vezes não fica igual no D&D, você fica vários níveis com o Sneak Attack igual, né? Aqui, a cada nível par, você vai ganhar um dado a mais, né? Aí tem aqui os talentos, e essa ilustração do Ladino eu achei bem maneira. Tem o Mago, que não muda muita coisa também, né? Você tem suas magias lá de primeiro nível, que você vai ganhando magias conforme vai passando de nível. E tem uma parada maneira, que é o mago, quando ele tira uma falha crítica numa magia, né? Você tirar num teste de magia, vai ter aquele evento caótico que vai te dar um dano, ou vai zoar tua magia, assim, né? Aquela coisa de magia selvagem, né? Que eu achei isso bem maneiro. Aqui tem os backgrounds, como eu falei, os backgrounds, né? Um conhecimentos e perícias que você vai usar, né, no decorrer das aventuras. Então você vai ali ver junto com o mestre para determinar se teu background vai te dar uma vantagem em determinada situação. Então, por exemplo, se você é da Guilda dos Ladrões, que é esse aqui, você tem conexões, contatos e débitos. Então, se você está numa cidade e quer fazer um teste para ver se você tem algum conhecido ali e tal, como você é da guilda, teu background da Guilda dos Ladrões, você vai poder fazer um teste com vantagem. Por exemplo, se o teu anão
o background do teu anão é ourives aqui, né? Que é esse dealer. E você quer saber se uma moeda de ouro é verdadeira ou não. Você vai ter vantagem para fazer o teste, entendeu? Tem várias aqui. O alinhamento, que é uma parada maneira, que você só vai ter caótico, leal e neutro. Só apenas, tá? Você não tem o bom e o mal. E aqui é a única coisa do cenário, do sistema que eu vi que você tem um plot, digamos assim, né? Um lore, que são as divindades, né? Ele fala aqui que existem... a maioria das pessoas cultuam os 4 senhores, né? E as coisas mais, né? Os seres malignos, o Dark Trio, né? E ainda eles dizem que são 9 divindades. 7 são conhecidas e 2 são esquecidas, que são os The Lost, né? E elas são a Santa Terragnis, que é uma guerreira, que é patrona dos humanos leais, tá? Você tem o Jed, que é o deus neutro. E ele fala aqui que ele é pacífico, mas primal, né? Quando ele tá nervoso, assim. E ele é cultuado por muitos elfos e halflings. A gente tem o Madeira, The Covenant, que ela é a primeira manifestação da lei, né? Ela tem... A descrição fala que ela tem tatuagens na pele, né? Com as leis da natureza, né? Que achei bem maneiro. Você tem o Ord, que é um deus neutro, que é o sábio, o guardião dos segredos, deus da mágica, conhecimento, segredos e equilíbrio. A gente tem o Memnon, que é o deus caótico, que é a manifestação do caos. Ele é o gêmeo da Madeira e ele é um leão de juba vermelha que ele quer arrancar a pele da própria irmã e possuir todas as leis. A gente tem o Hamlat, que é um deus caótico, que é meio deus bárbaro, assim, né? Muitos orcs cultuam esse deus. E a gente tem a Shun the Vile, que é uma deusa caótica também, que ela é meio que a deusa da magia, assim, né? Tô fazendo bem um resumo aqui. E a gente tem o The Lost, que são 2 dos deuses, dos 9 deuses, que estão perdidos. Seus nomes foram esquecidos e tal. E aí dá ao mestre que está criando o cenário definir quem são eles, né? A gente tem os títulos, né? Conforme você vai passando de nível, você vai ganhando os títulos. E eu vou passar um pouco aqui para falar um pouco dos monstros, tá? Deixa eu achar aqui para falar um pouco dos monstros, tá? Os monstros do jogo, eles são bem simples. Os stats, o bloco de status dos monstros são bem simples. Ele tem uma classe de armadura, o hit point, os modificadores de status, o bônus de ataque, bônus de magia se tiver, o movimento. E tem uma coisa, né? Todos os monstros não humanoides, eles são adaptados à escuridão, né? Eles ignoram penalidade de escuridão total. É aí que vem a vantagem que os monstros têm de estar no escuro. E o lance da tocha, né? Da tocha durar apenas 1 hora, é porque se a tocha apagar, nenhuma das ancestralidades não humanas enxergam no escuro. Ninguém enxerga no escuro. Nenhuma ancestralidade dos jogadores enxerga no escuro. Então, estar no escuro nesse jogo é muito ruim, tá? Então aqui a gente tem um gerador de monstros, que isso é muito maneiro em jogos old school, né? Você vai rodar um D20 aqui, você vai pegando aqui as características deles. Tem mutações para tornar os monstros mais esquisitos, tá? Então você vai rolar um dado, você vai ter, sei lá, um macaco, um basilisco. Só que todo mundo sabe como é que é um basilisco, né? Todo mundo joga o D&D sabe como é que é um basilisco, mas aqui você vai rolar, você pode rolar até 3 mutações. Ele pode ter escamas de ferro, mais 2 de armadura e telepatia, entendeu? Isso acho bem maneiro. E aqui a gente tem o bloco de status dos monstros, né? Você vê que eles são bem simples, né? Aqui a armadura animada.
Pá, é só isso aqui. Acabou. É isso aqui que eu selecionei. Aqui, ó, o Ape. É só isso. Então é bem enxuto os monstros. Tá vendo? Arquimago. Tá vendo? Tem tudo aqui bem enxuto. Aqui. Né? Isso eu achei muito maneiro mesmo no jogo. Então ele é tudo dividido aqui. Você tem, ó, demônios, dinossauros, que mais? Ali eram mais comuns, né? Agora a gente tem aqui, ó, dragões, né? Você tem os tipos de dragões. Obviamente os status dos dragões são maiores, né? Elementais, enfim, outros monstros aqui. A gente tem um monte aqui, tá? Golems, tipos de goblins, gigantes. Enfim, é monstro pra caramba que tem. Tudo isso no mesmo livro, tá? Aqui a gente tem itens mágicos, que a gente tem uma regrinha pra criar itens mágicos, que é bem simples. Cara, tudo isso no mesmo livro, tá? O livro tem 332 páginas. E tudo isso tá no mesmo livro, tá? Então a gente tem aqui, ó, uns exemplos de item mágico, né? Botas do gato. Você pode pular até a distância próxima de um lugar parado. E seus testes para se movimentar silenciosamente são sempre fáceis. É bem simples. Ó, bracelete do arqueiro. Mais um de dano com armas à distância. Acabou. Tudo muito simplesão, sabe? E isso é uma parada que eu gostei muito do jogo. Muito mesmo, sabe? Muito mesmo. Aqui a gente tem a ficha de personagens, que tá inclinada aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir girar isso aqui. Deixa eu ver. Aqui, consegui girar para mostrar para vocês. Essa aqui é a ficha de personagem, simples, né? Bem simples. Deixa eu girar aqui de volta aqui. Beleza, girei para mostrar de volta para você. E aqui ele tem, cara, vários links para você se unir à escuridão, né, cara? Links de Discord, fórum, canal no YouTube e tudo mais. E os créditos do jogo. E aqui tem mais referências rápidas. No site oficial, tá? Que é o The Arcane Library, eu vou botar o link. Você consegue pegar um quick start do jogo, que é bem completo. Vem uma aventura, vem personagens prontos para você jogar. E assim, cara, eu acho que vale muito você ir lá na thearcanelibrary.com. Você consegue pegar lá o quick start do jogo. Então, 2 quick starts são 2 livros. Um pro mestre e um pros jogadores. E, cara, ali você consegue pegar o básico para conhecer o jogo. Tem uma aventura pronta. E, cara, é um RPG que eu tô muito empolgado. Eu li, assim, rápido, eu consegui o PDF. E, cara, eu li ele muito rápido, assim. Muito rápido e eu curti bastante. Tempo para jogar a gente tem? Não tem. Mas você que está assistindo esse vídeo, né, procure, né, apoiar o financiamento do jogo. O livro vai sair em português. Eu acho muito maneiro a gente ter esse tipo de material em português, sabe? Cara, espero que a qualidade do livro em português fique muito boa. E é isso, pessoal. Espero que tenha gostado e até mais.